Vamos resolver uma questão clássica de reumatologia. Mulher de 20 anos procura atendimento médico no ambulatório de clínica médica de referência devido a quadro iniciado há 3 meses, com dor e edema articular acometendo articulações das mãos, interfalangianas proximais, metacarpofalangianas e punhos, assim como cotovelos, joelhos e tornozelos. Esse trecho já aponta para uma poliartrite, ou seja, várias articulações acometidas. E repare no padrão: pequenas articulações das mãos, punhos, além de articulações maiores. Esse desenho é muito sugestivo de artrite reumatoide. O enunciado continua: relata rigidez matinal que persiste por mais de 2 horas. Esse é um dado muito importante. Rigidez matinal prolongada sugere processo inflamatório, diferente de dor mecânica, em que a rigidez costuma ser mais curta e melhora rapidamente com movimentação. O exame físico confirma dor e edema nas articulações descritas, além de mucosas hipocoradas, 2 cruzes em 4 cruzes, sem outras alterações. O exame confirma a artrite porque há dor e edema articular. As mucosas hipocoradas podem sugerir anemia, algo que pode aparecer em doenças inflamatórias crônicas, como a artrite reumatoide. A pergunta é: a hipótese diagnóstica a ser considerada, o achado laboratorial esperado e a primeira linha de tratamento indicada são, respectivamente. Antes de olhar as alternativas, o raciocínio deve estar bem formado. Paciente jovem, mulher, poliartrite inflamatória há mais de 6 semanas, rigidez matinal prolongada e acometimento de interfalangianas proximais, metacarpofalangianas e punhos. Isso é praticamente o padrão de prova para a artrite reumatoide. O achado laboratorial esperado pode ser fator reumatoide positivo ou antipeptídeo citrulinado cíclico positivo, lembrando que o fator reumatoide não é obrigatório para o diagnóstico. E como tratamento modificador do curso da doença, o principal medicamento inicial é o metotrexato, salvo contraindicações. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A: esclerose sistêmica, níveis elevados de creatina quinase, prednisona. Essa opção não combina com o quadro principal. Na esclerose sistêmica, esperaríamos pistas como fenômeno de Raynaud, espessamento da pele, esclerodactília, telangiectasias ou sintomas gastroesofágicos importantes, como refluxo. Além disso, creatina quinase elevada apontaria mais para acometimento muscular, como uma miopatia inflamatória associada. Não é o achado laboratorial mais esperado diante de uma poliartrite simétrica de pequenas articulações. Prednisona pode até ser usada em alguns cenários reumatológicos, mas não é a resposta como primeira linha estruturante para esse caso. Portanto, a alternativa A não resolve o enunciado. Alternativa B: artrite reumatoide, pesquisa de fator reumatoide, FR, positivo, metotrexato. Aqui está a melhor resposta. A paciente tem uma poliartrite inflamatória crônica, com duração de 3 meses, rigidez matinal por mais de 2 horas e acometimento típico de mãos e punhos. Interfalangianas proximais e metacarpofalangianas são articulações muito importantes nesse reconhecimento. O fator reumatoide positivo é um achado laboratorial esperado, embora seja importante lembrar que existem casos de artrite reumatoide soronegativa. Ou seja, ele ajuda, mas não é indispensável sozinho. E o metotrexato é o medicamento modificador do curso da doença preferencial para início do tratamento da artrite reumatoide, quando não houver contraindicação. Por isso, essa alternativa reúne diagnóstico, laboratório e tratamento de forma adequada. Alternativa C: lúpus eritematoso sistêmico, FAN com padrão nuclear pontilhado fino denso, cloroquina. O lúpus pode, sim, causar artralgia e artrite. Então, à primeira vista, poderia entrar no diagnóstico diferencial, mas o enunciado não trouxe outros elementos que sustentem lúpus como principal hipótese, como lesões cutâneas fotossensíveis, úlceras orais, serosite, nefrite, alterações hematológicas típicas ou outros sinais sistêmicos. Outro ponto é o fator antinuclear com padrão nuclear pontilhado fino denso. Esse padrão isolado não é o achado mais característico para fechar lúpus como a principal suspeita no contexto apresentado. A cloroquina pode ser usada em lúpus e em algumas situações reumatológicas, mas aqui o padrão clínico é muito mais consistente com artrite reumatoide, e a primeira linha esperada é metotrexato.
Então a alternativa C fica incorreta. Alternativa D, doença mista do tecido conjuntivo, FAN com padrão nuclear pontilhado fino, azatioprina. A doença mista do tecido conjuntivo costuma aparecer com sobreposição de manifestações de lúpus, esclerose sistêmica e miosite. A banca geralmente daria pistas como fenômeno de Raynaud, edema de mãos, esclerodactília, miosite ou positividade de anti-U, um RNP em altos títulos. Nada disso aparece no enunciado. O que aparece é uma poliartrite inflamatória com padrão muito típico de artrite reumatoide. Além disso, a zatioprina não é a primeira linha esperada para esse quadro. Assim, a alternativa D também não é adequada. Se você assiste aulas, entende na hora, mas depois esquece. O problema não é falta de esforço, é falta de revisão na hora certa. Na Sarumed, seus erros viram revisão inteligente para você fixar o conteúdo de verdade. Assine e comece a estudar certo hoje. Quando a questão trouxer dor e edema em várias articulações, principalmente interfalangianas proximais, metacarpofalangianas e punhos, com rigidez matinal prolongada e duração maior que 6 semanas, pense em artrite reumatoide. O diagnóstico é clínico, apoiado por exames como fator reumatoide, antipeptídeo, citrulinado cíclico, provas inflamatórias e imagem quando necessário. A presença de fator reumatoide positivo ajuda bastante, mas não exclui a doença quando está negativo. Esse é um cuidado importante. No tratamento, o ponto central é não ficar apenas tratando dor. A artrite reumatoide precisa de medicamento modificador do curso da doença. Em prova, o principal nome é metotrexato, salvo contraindicações. Anti-inflamatórios e corticoides podem ter papel sintomático ou de ponte, mas não substituem o tratamento modificador da doença. Portanto, o diagnóstico mais provável é artrite reumatoide. O achado esperado é fator reumatoide positivo e a primeira linha de tratamento é metotrexato.